tá? Vou passar o material. Opa, tá dando problema, tá tirando alguém aí. O material, justamente é um material que é fácil de entendimento, mas eu tenho que dar explicações, principalmente na parte técnica de redação, né, do que ele vai fazendo. Esther, alguma dúvida? Alguma dúvida, Esther? Oi? Então vamos lá. Então, vamos lá, né? Vai chegar o material para vocês aí. Tá? Nós vamos trabalhar a questão das comunicações oficiais, né? Que é o que se trata, e desse aspecto nós vamos trabalhar, tá, gente? Um pouco do quais são os pronomes de tratamento que devem ser utilizados dentro de uma redação oficial. Volto a dizer, redação oficial não é redação para concurso, se vocês estão entendendo, né? De fazer introdução, desenvolvimento, não é nada disso. Agora, a redação oficial, ela pode cair em concurso? Ela pode, e aí depois vou trazer algumas questões de redação oficial que vocês vão ver, e aí vão se embasar no manual da Presidência da República, que não é nada de outro mundo, tá? Vamos lá. A redação das comunicações oficiais deve, antes de tudo, seguir os preceitos explicitados no capítulo 1, que nós vimos, aspectos gerais da redação oficial. Além disso, há características específicas de cada tipo de expediente. Professor, o que é expediente? Expedientes são, entre aspas, documentos oficiais que nós, dentro da partição pública, envia para determinado setor, o mesmo setor e outro, né? Então, são os documentos. Quando ele fala de expediente, aqui é o documento específico que é enviado, ok? Que serão tratadas em detalhe neste capítulo. Antes de passarmos à sua análise, vejamos outros aspectos comuns a quase todas as modalidades de comunicação oficial. E aí vamos tratar dos pronomes de tratamento, tá? E aí é crucial para que a gente entenda como fazer. Tradicionalmente, o emprego de tratamento adota a segunda pessoa do plural, certo? De maneira indireta para referenciar atributos da pessoa a qual se dirige. Na redação oficial, é necessária a atenção para o uso dos pronomes de tratamento em 3 momentos distintos, tá? São 3 momentos que eu vou usar o pronome de tratamento. Primeiro, no endereçamento, que fica, né, como se fosse no envelope, ok? No vocativo e no corpo do texto. A gente vai ver esses 3 aí. Geralmente, como a gente tem documento hoje online, o endereçamento ele fica fora. Não sei se vocês estão entendendo, né? Se a gente trabalha num SEI, um outro que é online, dificilmente esse endereçamento é quando a gente manda uma postagem, que vai via correio, impresso, tarará, tá? Mas o mais comum é esse vocativo e o corpo do texto, sim, a gente vai utilizá-lo. No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no início do documento. No corpo do texto, pode-se empregar os pronomes de tratamento em sua forma abreviada ou por extenso. Tá? O endereçamento é o texto utilizado no envelope que contém a correspondência oficial, como eu falei para vocês, isso só se for em correspondência impressa, né? Que você coloca dentro do envelope, tá. Fora isso, vou seguir com o vocativo dentro do texto, né? Que é crucial para que vocês entendam, tá? Vamos lá. A seguir, alguns exemplos de utilização de pronomes de tratamento do texto inicial. Vamos ver aqui o que ele diz. Ó, eu tenho autoridade, aí vai depender da autoridade, o endereçamento, o vocativo, lembra que o vocativo é o que é usado na chamada, né? Depois a gente vai ver um exemplo disso. E o tratamento no corpo do texto. Certo? Que aí é o que chama atenção diretamente com ela. E a abreviatura não tem. Veja que tanto para o presidente da República, para o presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal, não temos aí, tá? São chefes dos poderes,
não tem abreviatura. Então, quando eu vou endereçar para um presidente da República, eu vou chamar Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Não sei se você está entendendo, né? Eu tenho que usar isso no endereçamento. A mesma coisa, Sua Excelência, o Senhor Presidente do Congresso Nacional, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o vocativo começa com esse daí, e na sequência eu uso, ele é presidente de quê? É um dos poderes. Quando eu coloco, tá, o vocativo, eu vou usar excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. E assim funciona para os chefes de poderes. E o tratamento do corpo do texto, Vossa Excelência. Né? Queremos convidar a Vossa Excelência, Isso vai dentro do corpo do texto. Isso está bem claro, tá, gente? Vocativo é lá no início, né? Ele coloca... Vamos lá. Para o vice-presidente da República, tá? Ele vai usar Sua Excelência também, né? Parecido, tá? No endereçamento, mas ele não usa excelentíssimo senhor presidente da República. Ele aí vai usar senhor vice-presidente da República. Isso só é utilizado, gente, só para ter bem claro, quando, agora, se o vice-presidente está no exercício do cargo, aí você vai chamar de senhor presidente, né? E usa como presidente da República. Mas ele, no cargo de vice, não usa excelentíssimo senhor. É senhor vice-presidente da República, Vossa Excelência também. Para ministro de Estado, a mesma coisa, a Sua Excelência, isso se for endereçamento. E, tá? Para os demais, a gente vai ver senhor ministro, né? E Vossa Excelência, tá? Que é abreviação. Aí veja que, por que, professor, para Vossa Excelência tem abreviação, mas para presidente e para os outros não tem? É porque são chefes de poderes. Aí é um cargo mais hierárquico maior. Por isso que não tem essa abreviação. Não se usa. Entendeu, né? Para presidente da República, para presidente do Congresso, para presidente do Supremo Tribunal Federal. Abaixo disso, você pode usar a abreviação. Eu aconselho que não use, tá? Eu aconselho que independente não use. Pode usar? Pode, mas tenta evitar, né? Como é um documento mais formal, eu preciso já entrar direto. Vamos lá aí, tá? Secretário executivo e demais ocupantes, a Sua Excelência, e senhor secretário executivo, Vossa Excelência também, né? Secretário executivo de ministério e demais ocupantes de cargo de natureza especial. Agora, vamos lá. Embaixador. Veja aí que é senhor embaixador, tá? Vossa Excelência também. Oficial General das Forças Armadas, senhor, mais o posto, senhor general, comandante das Forças Armadas, então vai botar mais o posto. Isso vale para outros postos militares. Veja que também tem um pronome de tratamento, um corpo dentro do texto, que é Vossa Excelência. Senador da República, deputado federal, ministro do Tribunal de Contas da União, tá? Ministro dos Tribunais Superiores, é uma coisa parecida. Então, aí vocês estão vendo, né? Então, os exemplos, vou só voltar aqui. Agora, quando a gente está tratando aqui do reitor, né? Aí tem um pronome de tratamento. Você pode chamar senhor reitor da Universidade Estadual do Piauí, né? Sem nenhum problema. E não chegaria para nós, eu estou falando aqui dentro, tá? Seria magnífico, né? Dentro do corpo do texto, não sei se você está entendendo, tá? Convidamos um magnífico, Mas se quiser botar Vossa Excelência, sem nenhum problema, e senhor reitor da Universidade Estadual do Piauí, o magnífico, né? Senhor magnífico, isso como vocativo, tá? Mas os demais é senhor mesmo e usa o cargo. Os exemplos acima são meramente exemplificativos, a profusão de normas estabelecendo hipótese e tratamento por meio de pronome Vossa Excelência para a categoria específica tornou-se inviável a rolar todas as hipóteses, porque tem vários cargos aqui eles não colocaram, mas, por exemplo, diretor, né? Diretor de campus, pró-reitor, tá? Senhor pró-reitora, entendeu? Então, usar justamente os pronomes, ok? Vamos lá. Concordância com o pronome de tratamento.
Os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades quanto às concordâncias verbal, nominal e pronominal, embora se refiram à segunda pessoa gramatical, a pessoa com quem se fala, que é a chamada segunda pessoa gramatical do discurso, certo? Há uma diferença. A segunda pessoa gramatical do discurso você pode usar de forma formal, né? O senhor, a senhora, e o informal, você ou tu. Eu estou falando com a segunda pessoa do discurso, tá? Por isso que ele fala aí. Levam a concordância para a terceira pessoa. Os pronomes Vossa Excelência ou Vossa Senhora são utilizados para se comunicar diretamente com o receptor. Por exemplo, Vossa Senhoria designará o assessor. Ele está dizendo aqui que o verbo tem que concordar com o pronome. Então, quem é Vossa Senhoria? Ele, né? Então, aí eu vou usar a terceira pessoa do singular para usar com o pronome de tratamento, né? Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os da terceira pessoa do singular. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vossa Senhoria designará seu substituto. E não, Vossa Senhoria designará vosso substituto. Não é para utilizar o pronome vosso. Só quando eu estou usando aí, Vossa Senhoria. E não lá na frente o vosso substituto, tá? É seu substituto. Ele vai ter que ir para a terceira pessoa e não para terceira pessoa do singular e não terceira pessoa ou segunda pessoa do plural, tá? Cuidado com o que ele está dizendo aí. Mas se pegar o exemplo, vocês não vão ter de só consultar um exemplo, tá? E fazer, não vai ter problema nenhum. Já quando os adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir com o sexo da pessoa que se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se o interlocutor for homem, o correto é Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está atarefado. Se o interlocutor for mulher, Vossa Excelência está atarefada, né? Então, tem que ser usado dessa maneira, tá? O pronome Sua Excelência é utilizado para se fazer referência a alguma autoridade indiretamente. A Sua Excelência, o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, por exemplo, no endereçamento do expediente, né? Até aí, tudo bem? Posso passar adiante? Ele está dando exemplos aqui de como se deve, por exemplo, quem está fazendo memorando, despacho, tem que usar esse pronome, tá? Quando vai ter um memorando, um ofício, que às vezes é para externo, é fora da instituição, então tudo isso vai ter que ser verificado. Signatário, cargos interino e substituto, vamos ver aí. Na identificação do signatário, depois do nome do nome do cargo, é possível utilizar os termos interino e substituto, conforme situações a seguir. Atenção que ele vai explicar o que é interino e substituto, tá? Interino é aquele nomeado para ocupar transitoriamente cargo público durante a vacância. O que seria vacância? Alguém, por exemplo, um diretor está de férias, o reitor está de férias, apesar que tem um vice, né? Então, por exemplo, departamento, não tem aqui, eu posso indicar, se eu e se eu entrar em férias ou problema de saúde, ele pode indicar alguém como interino, entendeu, né? Até que eu volte das férias, etc. Substituto é aquele designado para exercer as atribuições de um cargo vago, aí também pode ser no afastamento, ou no caso de afastamento, impedimentos legais ou regulamentares do titular. A mesma coisa pode ser férias também, tá? Então, vai depender se ele vai dizer se é interino. Agora, quando ele fala de vacância, deixa eu chamar a atenção aqui, é quando a pessoa foi destituída do cargo. Por exemplo, né? Foi exonerada do cargo. E aí eles vão indicar um interino, até que se resolva o problema. Já o substituto é aquela coisa que eu estou falando aqui, né? Uma ausência no caso de férias ou problema de saúde, e designa alguém para assinar no lugar daquela pessoa, tá? Mas aí depois ele volta, né? Esses termos devem ser utilizados depois do nome do cargo, sem hífen, sem vírgula e em minúsculo. Olha o exemplo aqui, ó. Tá? Olha o exemplo aqui. Diretor-geral interino, secretário executivo substituto. Agora, atenção para esse aqui, tá?
no site, na plataforma, vocês vão encontrar lá que existe para cargo público uma lei de 56, tá? Para cargo público, o nome designado para masculino tem para o feminino, o que quer dizer que tem que usar o feminino. Por isso que presidenta da República é um cargo público e está na lei. Por isso que não é chamar presidente, é presidenta, tá? Se não fosse assim, não chamava de ministra de Estado, né? Então, na identificação do signatário, o cargo ocupado por pessoa do sexo feminino deve ser flexionado no gênero feminino. Isso é uma lei federal que até hoje está em vigor. Por exemplo, na parte militar, deveria chamar caba, generala, coronela, sargenta, tenente, tenenta, capitã, entendeu? Majora, isso deveria estar sendo usado, mas não usam, mas está na lei. Ministra de Estado, secretária executiva interina, técnica administrativa, coordenadora administrativa. Presidenta da República, por exemplo, tá? Ou presidenta de um tribunal ou do Congresso. Deixa eu só passar aqui, que eu vou puxar a lei para vocês, que é que diz lá, tá? Só um momentinho. Aí vocês vão ver um vídeo, né? Sem nenhum problema. Deixa eu só procurar aqui a lei dos nomes, tá? Lembrando que já só falta a gravação, né? Um momentinho aqui. Só um momentinho que eu passo para vocês, tá? Pronto, gente. Eu vou só colocar a lei lá para vocês, tá? É uma lei de 56, mas tem um decreto, lembrando, é uma lei, e teve um decreto também de 2019. Então, um momentinho aqui que eu vou colocar aqui, tá? E aí vai estar o link, deixa eu só colocar para vocês aqui. Vocês vão poder ver. Ó, gente, esse que eu estou passando para vocês, vou mostrar, é o decreto que no governo Bolsonaro 2019 fez, muito interessante esse decreto, tá? Existe uma lei de 56, mas eu vou mostrar aqui o decreto para que vocês tenham ciência do que eu estou querendo passar aqui para vocês, tá? Só um momentinho. O decreto é 9.000, vai chegar aí para vocês. Tá bom, tá? Ele está um pouquinho, vou tentar aumentar aqui. É um decreto 9.758, de 11 de abril de 2019. Lembrando, já existe uma lei de 1956, tá? Que já diz isso, só que agora ele faz um decreto e ele diz o seguinte, eu vou dar uma lida aqui, porque talvez para vocês sejam pequenos. Dispõe sobre a forma de tratamento e de endereçamento nas comunicações com agentes públicos da administração pública federal e também, claro que isso tem uma lei federal, uma lei que já está em vigor. Ele diz o seguinte, o presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput inciso 6º, a linha da Constituição, decreta. O objeto é âmbito de aplicação. O decreto dispõe sobre a forma de tratamento empregada na comunicação oral ou escrita com agentes públicos da administração pública federal, direta e indireta, e sobre a forma de endereçamento e comunicações escritas a eles dirigidas. Primeiro, o disposto nesse decreto aplica-se às cerimônias das quais o agente público federal participe. Para o segundo, aplica-se o disposto nesse decreto aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo
aos militares das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, que são as polícias militares, e também da Força Nacional, aos empregados públicos, ao pessoal temporário, aos empregados, aos conselheiros, aos diretores e aos presidentes de empresas públicas de sociedade de economia mista, aos empregados terceirizados que exerçam atividade diretamente para os entes da Administração Pública Federal, aos ocupantes de cargos em comissão e de funções de confiança, às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, incluindo os ministérios de Estado, e ao vice-presidente e ao presidente da República. Este decreto não se aplica, atenção, às comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras de organismos internacionais e às comunicações entre agentes públicos da Administração Pública Federal e agentes públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público ou de outros entes federados, a hipótese exigência de tratamento especial por outra parte, com base em norma aplicada ao órgão, à entidade ou aos ocupantes dos cargos. Lembrando que tem uma lei federal, tá? Isso aqui é um decreto. Mas vamos lá. Pronome de tratamento adequado. O artigo 2º. O único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes federais públicos é senhor, independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo ou da ocasião. Parágrafo único. O pronome de tratamento é flexionado para o feminino e para o plural. Aí vamos falar do tratamento proibidas, vedadas. É vedada a comunicação com agente público, o uso das formas de tratamento, ainda que abreviadas. Ou seja, não pode abreviar. O que é que ele diz aqui? Vossa Excelência, Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, que é para reitor, doutor. Né? Veja o que ele diz aqui, viu? Doutor ilustre, ilustríssimo, digno, digníssimo, respeitado. Isso dentro do setor federal, né? Mas a gente vai usar outro. O agente público federal que exigir o uso do pronome de tratamento e que trata o caput, esse anterior, mediante invocação de normas especiais referentes ao cargo ou carreira, deverá tratar o interlocutor do mesmo modo. É vedado negar a realização do ato administrativo ou admoestar o interlocutor nos autos do expediente caso haja erro na forma de tratamento empregado. Isso no âmbito federal, tá, gente? Endereçamento das comunicações. O endereçamento das comunicações dirigidas a agentes públicos federais não conterá pronome de tratamento ou nome do agente público, podendo constar o pronome de tratamento na forma deste decreto e o nome do destinatário na hipótese de a mera indicação do cargo ou da função e do setor da administração ser insuficiente para a identificação do destinatário ou correspondência dirigida a essa pessoa, né? Isso para o federal, tá? Mas deixa eu só pegar a lei de 1956, só um momentinho. Existe uma lei de 1956, tá? Que está em vigor até hoje, isso aqui foi um decreto. Tá? Só pegar aqui. Só um momentinho, tá? Opa. Só achar aqui onde é que está. Pronto. Essa lei, gente, que é a lei... Vou passar para vocês aí. É a lei que está em vigor até hoje, tá? Que é de... Deixa eu só colocar aqui. Um momentinho. Vou colocar no site também, porque aí vocês já vão ter uma noção do que ele está falando, tá? Só colocar aqui primeiro, para vocês terem uma noção do que fala a lei, a de 1956. Opa. Que foi aprovado em 1956, tá? Que ele diz que dá forma ao gênero... Pronto. Só um pouquinho que vocês podem pegar. Dá forma ao gênero dos não designados das funções públicas. Veja que é uma lei de 56, tá? Chegou até hoje, diz assim: faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Isso o presidente da República na época. Artigo 1º. Será invariavelmente observada a seguinte norma no emprego oficial do nome designativo do cargo público. O gênero gramatical desse nome, em seu natural acolhimento ao sexo do funcionário ou a quem se refira,
tem que obedecer aos tradicionais preceitos pertinentes ao assunto e consagrados na lexiologia do idioma. Devem, portanto, acompanhá-lo nesse particular, se forem genericamente variáveis, assumindo, conforme o caso, eleição masculina ou feminina, quaisquer adjetivos ou expressões pronominais sintaticamente relacionadas com o dito nome. A regra acima exposta destina-se por natureza às repartições da União Federal, sendo extensivas à autarquia e a todo serviço cuja manutenção despenda totalmente ou em parte do Tesouro Nacional. A esta lei entra em vigor, até hoje, gente, tem essa lei, é uma lei federal, que ela vale também para os estados, tá? Por isso que se tem governadora, então se alguém questionar, não deveria ter o nome presidenta, né? O VOP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, permite presidenta, porque é um cargo público. Se não fosse assim, não podia chamar governadora, ministra, né? Prefeita, tá? Ela pode ser chamada de presidenta, né? A Dilma era a presidenta da República e chamava assim porque o ato. Por exemplo, já temos, hoje nós temos uma presidenta do Supremo Tribunal Federal e formalmente tem que chamar de presidenta, né? Se não fosse assim, não chamava de ministra, tá? Então, gente, a aula de hoje é para discutir um pouquinho os pronomes de tratamento e aqui eu estou trazendo a legislação para que vocês tenham conhecimento de fato. Alguma pergunta? Porque a gente vai encerrar por aqui, tá? Às vezes pode chegar uma hora menos. E hoje era o conteúdo, né, disso aqui. Lembrando que na plataforma vocês já estão lá liberadas, né? A aula, só falta a gravação de hoje. E vocês têm lá, gente, pronomes de tratamento, o material 3 que vocês têm. Vocês vão ver aí vários vídeos, aula de resolução, tá? E mais esse que eu coloquei para você. E atividade. A atividade que está perguntando não é muito fácil, tá? Quais as informações e conhecimentos novos a sua pessoa adquiriu nessa aula sobre o uso de determinados pronomes de tratamento dos expedientes? Ok? O que muda a partir de agora para que sua pessoa escreva de forma mais rápida e correta? E que reflexões tira a partir dessa informação e conhecimento? É uma atividade, gente, fácil, não é nada do outro mundo, vocês podem responder aí, beleza? Tá? Deixa eu só ver aqui qual foi o prazo dela. Espera aí, só um momentinho. Só um momentinho aqui. Professor, Tá marcada para o dia... Eu tinha colocado uma que era para o dia 11, a segunda, e a terceira era para o dia 18. Tá 18 lá. A terceira tá dia 18. Viu? Eu estou vendo agora que tá dia 18. Então, tentem fazer, tá? Porque isso é uma das formas de avaliação. E lembrando, próxima semana, nós temos a última aula desse ano, não é do curso, tá? E aí vocês vão ter um prazo, aí vão falar do sexo feminino de novo, do nome composto, vocativo e padrão físico. E aí voltaremos só na segunda-feira, dia 9. Próxima segunda tem aula, e depois só dia 9. Então, quem tiver de atividade atrasada, lembre que vai ter a quarta, tá? Vou disponibilizar o material para vocês, e já vão dando a lida, tirando dúvidas, sem nenhum problema. Então, obrigado, tá? E até a próxima aula aí. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Se não tem, a gente vai encerrar por aqui, tá?